sábado, 27 de julho de 2019, estamos começando mais um programa A Tribuna Tricolor. No Twitter, @tribuna com T maiúsculo, SPFC maiúsculo, né? Nesse sábado milagroso, né, para nós São Paulinos, de muita felicidade, ocorreram 2 milagres hoje no Maracanã. O primeiro, todo mundo viu o jogo, acompanhou, o Reinaldo marcar 2 gols e ser aí a grande estrela do placar, pelo menos, né? E o outro, que foi, incrivelmente, o VAR apitar certo, né? E o Daronco não intrometer nos prejudicando. Então, é uma noite importante, a gente vai repercutir no programa de hoje, e quem está comigo nessa noite está o Fábio, em São Paulo, né? Boa noite, Fábio. E o Nando, diretamente de Sorocaba, novamente, nosso convidado no programa de hoje, para poder aí falar um pouco do que foi o jogo de hoje, essa vitória que coloca o São Paulo muito bem no G5, né? A 6 pontos do líder, pelo menos até a rodada de amanhã, o que é expressivo e bem positivo para as pretensões do São Paulo, né? Eu vou começar chamando o Nando lá em Sorocaba, né? Nando, aliás, antes disso, um recado muito importante que o Fábio tem para falar sobre o sorteio dos brindes, né? A gente encontrou algumas dificuldades aí, Fábio. Coloca aí para a gente, Fábio, o que é que está acontecendo, por favor? Então, Rodrigão, Nando e galera que acompanha a Tribuna Tricolor, como quarta-feira nós divulgamos a promoção, né? Que quando batesse fizemos várias metas, né? E quando batesse a partir dos 100 inscritos, 101, 102, nós iríamos fazer na sexta-feira um sorteio de um primeiro brinde, do primeiro prêmio. Porém, o que aconteceu? Na própria quarta-feira mesmo, quinta-feira, nós percebemos o quê? Que de 100 e poucos, hoje nós temos 106 inscritos no canal, apenas 40 aparecem para nós. O restante dos 66 não. Por quê? Porque esses que não aparecem para nós estão como privativos nos seus status das suas contas no YouTube. E nós precisamos de todos os nomes para nós podermos fazer o sorteio. Porque sem os nomes de todos não tem como fazer, né? Precisamos do nome de todos os inscritos. E foi avisamos no Twitter, avisamos também no vídeo, para que todos tirem do status privado as suas contas no YouTube. Porém, ainda hoje, até agora há pouco que eu dei uma olhada, temos 106 inscritos, muito bacana, muito obrigado, galera, primeiramente pela adesão, mas continua só tendo 40 aparecendo para nós. Então, hoje nós éramos para ter feito esse sorteio ontem, não pudemos, passamos para hoje, só que hoje também, com essa pouca quantidade de nomes que aparece, teremos que adiar para a próxima sexta-feira. Então, vamos aí dar mais uma semana para todos que estão inscritos e os que irão entrar tirarem dos seus status privativo. Porém, se até sexta-feira, mais ou menos umas 14h, não tiver ainda todos os inscritos aparecendo para nós, não tem outra maneira a não ser sortearmos apenas aqueles que aparecem na nossa listagem. Porque não tem como a gente sortear 100, 106, sendo que a gente só tem 40 nomes, né? Então, aí estamos dando mais uma semana, galera, de tempo. Vão lá, tirem do status de privado para poder concorrer, ok? Porque até sexta-feira à tarde, 2 horas da tarde, repito, se não aparecer todos os inscritos, só serão sorteados aqueles que apareceram. Beleza, galera? Esse é o recado, Rodrigão. Bom, o pessoal, vamos aí atender a solicitação do Fábio para que a gente possa cumprir a nossa parte e realizar o sorteio, né? Agora, voltando para o jogo de São Paulo, né? 2-1 no Fluminense. Nando,
Boa noite, seja bem-vindo novamente. Como é que você enxergou a partida de hoje, Nando? Qual a sua análise do jogo de hoje? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Eu estava até comentando com o Fábio, hoje era vencer ou vencer. Não tinha outra alternativa para o São Paulo, que a gente desperdiçou muitos pontos em casa, no Morumbi, e hoje teria que buscar essa vitória, ainda mais que o Fluminense, um time bem mudado, né? Bem alterado. Foi uma vitória importante. O São Paulo ainda irrita a gente porque faz um gol e tenta toda vez se fechar demais atrás. Eu acho desnecessário isso. Eu acho que tem que sair para o jogo e tentar matar o jogo em vez de ficar esperando uma bola jogando lá na frente. Mas é o que o Cuca tem feito e hoje, mais uma vez, mostrou que está acertando nas alterações, né? Acho que isso é já um ponto positivo. Perfeito. Fábio, como é que você enxergou a partida de hoje, Fábio? Qual que é a sua opinião? Bom, boa noite, Rodrigão. Boa noite, Nando. Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Um abração pro André, um abração pro seu Antônio, um abração pro Carlão, um abração pro Edinho. Bom, o São Paulo ele fez um primeiro tempo muito ruim. O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim. O São Paulo fez um gol num belo chute do Reinaldo, mas num acaso o Muriel falhou no lance. O Muriel engoliu um peru, engoliu um frangaço. E depois do gol, o São Paulo se traiu. O São Paulo deu bola demais pro time do Fluminense. Então, o que acontece? O Fluminense acabou dominando o meio de campo do São Paulo. São Paulo perdido, muito chutão, nenhuma criatividade. São Paulo está com dificuldades enormes de criação no meio de campo. A bola não chegou no ataque. As duas laterais, duas avenidas absurdas. E então o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, o São Paulo dá uma melhorada um pouco, mas ainda longe de ser um São Paulo que nos enche os olhos e nos inspire confiança. O Reinaldo fez 2 gols, mas não muda em nada a falta de qualidade desse jogador, porque é impressionante que qualquer treinador com um mínimo de noção tática, ele pede para os seus avantes, para os seus homens de pontas, para os seus pontas, para os seus atacantes, jogarem tudo em cima dos laterais de São Paulo. Porque o Igor não apoia razoável, mas não sabe marcar. E o Reinaldo nem marcar e nem apoiar. Temos 2 avenidas ali. Então, São Paulo muito mal, as principais jogadas por ali, né? O Fluminense conseguiu, no primeiro tempo ainda, né? Num gol, na minha opinião, num vacilo do Volpi. O Volpi, na minha opinião, ele não poderia estar naquela posição ali. Ele estava muito adiantado. O gol que nós tomamos do Palmeiras, podemos dizer que também ele estava adiantado, né? Então, aí no segundo tempo, o São Paulo foi um pouco melhor, mas sofreu demais os ataques do Fluminense. O Fluminense, gente, que estava praticamente com a defesa toda arremendada, né? Porque os 2 zagueiros titulares estavam suspensos, os outros 2 machucados, tiveram que improvisar jogador na posição. O Fluminense deu um calor no São Paulo, mas uma marcação muito bem feita pelo Daronco, que é um milagre, né? O Daronco realmente é um árbitro muito ruim tecnicamente, sempre apitou muito mal para nós, mas ele estava numa noite ok, né? Ele não interferiu e quando teve que marcou o pênalti, chamou o VAR e marcou o pênalti que o Reinaldo converteu nos 2 vitórias. A vitória muito importante. O Campeonato Brasileiro é extremamente complicado e é importante demais esses 3 pontos. E quebram-se um tabu de 13 anos sem ganhar do Fluminense no Morumbi. Desculpe, no Maracanã. Obrigado, Fábio. Bom, eu enxerguei o jogo de forma semelhante, né?
O Fluminense, como bem foi colocado por vocês, estava bem desfalcado, é um time que vai brigar seriamente pelo rebaixamento. Acho que dificilmente o Fernando Diniz sobrevive a essa semana de trabalho, principalmente se foi eliminado lá no Paraguai na terça-feira, né? Mas, enfim, falando do São Paulo, a gente continua com o sistema defensivo atabalhoado, com 2 rebatedores, que são Arboleda e Bruno Alves, uma linha de defesa que não está bem treinada. Em algumas oportunidades, o Bruno Alves deu condição dos atacantes do Fluminense. O Reinaldo, em que pese ter feito os 2 gols, né, eu ia eleger ele como, de novo, né, como um dos piores, mas ele fez os 2 gols e foi fundamental para o resultado. E o Igor Vinícius, para mim, sem qualquer condição, é um cara que, de repente, lá para frente, numa defesa um pouco mais sólida, ele pode até evoluir aí, mas hoje ele não tem a menor condição, junto com o Reinaldo, de ser titular de São Paulo. Somando a isso, no gol que o São Paulo toma, a gente tem o Igor Vinícius falhando na marcação pelo lado esquerdo e o Volpi, volto a insistir, nós podemos contratar ele até 31 de dezembro, vamos esperar. Acho o Volpi, depois do Rogério Ceni, o melhor goleiro que a gente teve, mas não tivemos grandes goleiros, né? Então é uma análise rasa, mas eu acho que é um goleiro que sai de uma forma muito atabalhoada às vezes, e hoje também acho, na minha opinião, que ele foi mal no gol do Fluminense. Eu acho que ele saiu no momento que não tinha que sair. Incrivelmente, não vou culpar o treinador, não vou culpar o garoto, mas o Luan caiu muito de produção. O Tietchan, eu acho que não justificou até agora a fama a que veio. Acho que o Antony penteia demais a bola, apesar de ser um grande jogador. Hoje, tirar Pato ou Raniel tanto faria, né? Porque os dois estavam muito mal. Eu não sei dizer pessoalmente se é porque a bola... não sei dizer que isso é culpa do técnico, né? Mas assim, a bola não chega ao campo de ataque. O jogo fica muito fechado pelo centro do campo, né? Então, o São Paulo fez um primeiro tempo tenebroso. O jogo em si foi muito ruim, né? No segundo tempo, a gente 1-0 no placar com a falha do Muriel, né? Uma falha ridícula, que nem condiz com o DNA lá do irmão dele, que dizem ser o melhor goleiro do mundo, ou um dos, né? O Fluminense veio para cima, o São Paulo, mais uma vez, como vocês já disseram, recuou. O Fluminense veio para cima, numa falha bestial nossa, tomamos o empate, e num lance, no final do jogo já, a gente conseguiu, isso é importante, vitória. São Paulo agora volta a jogar apenas no dia 10 de agosto contra o Santos, no Clássico no Morumbi, às 17 horas, num sábado, né? Não tem o jogo do Atlético Paranaense. Eu acho que é uma semana que são 10 dias que a gente precisa acertar esse time. Tá muito ruim, tá difícil de ver, tá muito complicado, bagunçado, desorganizado, espaçado. As substituições que foram feitas, elas promoveram aí a possibilidade da gente fazer o 2-1. O time ficou um pouco mais agressivo com o garoto lá, o Toró. O Everton, ele é um jogador que entrou numa função do Hernanes, mas ele não é um jogador com as características do Hernanes, e o que preocupa é o Hernanes, que está muito mal, né? Então, assim, eu espero que nesses 10 dias a gente possa corrigir, porque o papel de G4 agora, a gente tem uma sequência aí, que a gente tem tudo para colar na liderança ali, se a gente trabalhar bem. Então, assim, resumidamente, eu vi o jogo dessa forma. E eu pergunto a vocês se fiquem à vontade para complementar alguma coisa que possam ter esquecido aí, Nando e Fábio. Então, o São Paulo não está jogando bem, mas pelo menos o resultado está acontecendo. Já é um avanço. Porque antes da parada da Copa, a gente até que tinha alguns lapsos de bons jogos, alguns tempos, e a vitória não vinha.
Tietchan, por exemplo, jogou, para mim, foi o melhor jogador do São Paulo antes da parada da Copa. Agora deu uma caída legal, mas pelo menos estamos vencendo. Então, agora vai ter 10 dias, vai ter que ajustar. O meio de campo do São Paulo não está funcionando mesmo. Mas é que nem o Fábio falou, o maior problema para mim que eu vejo São Paulo são as laterais, porque todo jogo os caras criam para aqueles lados, as laterais, e dificultam demais o jogo do São Paulo. Demais, cara. Quer dizer, ninguém respeita, né? O Diego Barbosa tirou sarro do Reinaldo dentro do Morumbi. Então, você tem Ô, Nando, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Fábio fica à vontade para completar. Você acha que hoje o Hernanes merece ser titular de São Paulo? E segunda coisa, você usaria ele como segundo volante ou na função de meia, como a gente viu lá em 2017? Você acha que ele ainda tem gás para atuar naquele setor de criação, de cadência do meio-campo de São Paulo? Ou você usaria ele como ele começou no São Paulo? eu acredito que ele rende melhor como meia, mas eu mudaria o esquema de jogo do São Paulo. Eu faria um 3-4-2-1, com uma linha de 3 zagueiros, com o Tietchan pela ala direita, o Everton na ala esquerda, porque não confio em nenhum dos laterais de São Paulo, Hernanes e Luan ali por dentro, Antony de um lado, Pato do outro, Pablo na frente. Sem o Pablo, eu jogo o Raniel. Esse seria meu time, porque a gente joga com 2 buracos na defesa. E os zagueiros do São Paulo, apesar que muita gente são bons zagueiros, mas que nem você falou, são 2 rebatedores, não tem a qualidade para sair jogando. Eu gosto muito do Valse, acho que o Valse tem uma qualidade boa, e jogando numa linha de 3 bem treinada ali, poderia dar certo. Sobre o Volpe, o pessoal acha que eu pego no pé, e eu acho que ele até pega um pouco no pé mesmo, mas mais uma vez ele falhou. Você pode... O Luan errou, o Igor Vinícius errou no lance. Se ele tá no gol, ele não toma o gol. É simples. Futebol, a lógica é simples. De todos que errar, quase nenhum compromete um lance. Se o goleiro errar, é gol. Porque ele é o último homem, não tem como. E ele, mais uma vez, ele tem dificuldade de sair. Ele sai mal em escanteios, ele sai mal em jogada aérea. E acho que ele está se posicionando mal. Coisa que dá para se corrigir, dá. Mas ele tem que prestar atenção. Porque daqui a pouco começa a virar rotina, entendeu? E o pior é que todo mundo percebe e começa a acontecer igual o Rogério Ceni no último ano, que aquele Robinho vivia fazendo gol de cobertura, né? Aí todo mundo começou a tentar jogar por cima. Não sei se vocês lembram disso. Fábio, você quer completar alguma coisa? Não, eu acho que o Hernanes, eu acho que ele já está. Eu também acho, concordo com o Nando, que ele rende melhor no meio de campo, mas faria a mesma coisa. Eu jogaria com 3 zagueiros, o Tietchan e o Everton como alas, ali o Luan e o mesmo time do Nando, né? Porque realmente não dá para confiar nos laterais, e o Hernanes ele está muito sobrecarregado. Ele, com a idade que ele tem, com a função de armar o jogo, tá muito pesado para ele. Ele já não é mais um garoto, né? Então tá ficando muito sobrecarregado o Hernanes. Eu acho que ele é titular ainda, claro, é um jogador importante pela experiência, mas o problema maior também que isso influencia tudo sempre também pelas laterais. É um desespero, gente. Cada vez que tem uma descida, é um Deus nos acuda. Pelo amor, eu vou até comentar aqui, pelo amor de Deus, gente, o Reinaldo fez 2 gols. Só que ele é o Reinaldo ainda, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu já tô começando a ver gente no Twitter, não, que o Reinaldo é injustiçado, tá vendo? Precisa de confiança. Gente, o Reinaldo é ruim. Ele fez 2 gols hoje, só que pega o jogo inteiro, assista, do começo ao fim. As jogadas do Fluminense... Oi, Rodrigo. O importante, Fábio, é igual o Ronaldo falou, a vitória. Eu estou muito feliz pela vitória, eu estou muito feliz pelo G4. Por outro lado, que não tem nada a ver com essa felicidade, eu achava que precisava de um lateral esquerdo, a diretoria não achava, e hoje ela tem alguns motivos para, na cabeça que a gente sabe que eles têm, não trazer um lateral esquerdo agora de cara.
Pois Então, é. se a gente tinha uma mínima chance de tentar um lateral esquerdo, eu acho que hoje foi por terra, porque eles adoram ele, né? E não É. vão suprir. Inclusive, a janela fecha. Tem assuntos nessa parada que vão mover. Três: recuperar esse time, tecnicamente, taticamente, fisicamente, os lesionados também. O que vai virar o que a gente discutiu ontem sobre a ação do conselheiro lá, qual o retorno que deve acontecer até quarta-feira, no máximo, né? E a janela, que também fecha até quarta-feira, que é a oportunidade final da gente ter algum reforço aí nessa parada que tem aí, nesse fechamento de janela, né? Mas, Exatamente. enfim, pode falar, Fábio. Exatamente. E os nomes que a gente está vendo aí, né? Não está Nada agradando. animador. Pode falar, Nada, João. nada animador, né? Agora teve uma especulação, acho que um zagueiro equatoriano, né? Nem, Isso. nem lembro o nome do cara. Essa saiu aí É hoje. Luiz alguma coisa lá, não lembro. Então, pode ser que o Arboleda vá para outros ares. Nando, na sua opinião, melhor, pior ou melhores e piores do jogo hoje? Cara, é duro você falar que quem foi melhor no jogo de São Paulo, né? O jogo de São Paulo foi tudo é uma média muito baixa, mas gostei do Arboleda de novo. Bruno Alves, apesar de às vezes em quando dar não tá bem alinhado ali na formação, mas acho que não é problema dele, daí é treinamento, sempre tá. Não dá para criticar muito ele. Meu, não tem como dizer que o Reinaldo não foi bem, o cara fez 2 gols, cara. Ele salvou nós. Que nem o Fabio falou, você assistiu o jogo inteiro, foi, mas ele foi crucial pra gente vencer hoje. Acho que os que mais se destacam são isso. O lado negativo, acho que, como eu já falei, acho que foi o Volpe, porque mais um gol, uma coisa que tá virando rotina, né? Que não pode virar. Sobre o Hernandes, eu queria complementar alguma coisa. Ele está mal, sim, né? Tá devendo muito. Não sei bem se é só taticamente, mas uma coisa que o Hernandes jogar bem, os dois volantes têm que jogar bem. Porque se o Hernanes, com a idade que ele tem, ele tiver que voltar a bola, para buscar a bola, para levar lá, não, ele não vai render. Ele tem que ter os dois volantes que passem, que cheguem, que façam, ele toque a referência. Ele, no meio do campo, a bola chega nele, distribui para um, distribui para outro. Mas, infelizmente, nenhum dos volantes nossos tá bom, né? Esperar que o Liseiro volte bem e se não se machuque mais também, né? Acho que deve voltar também, né? Ele volta, né? Nesses 15 dias aí, até contra o Santos aí, que é dia 10, não é possível, né? Até o próprio Pablo, a gente deve ter uma definição para lá ou para cá também até o dia 10. Fabão, e você, cara? Quem foram os melhores e piores? Para mim, o melhor foi o Everton. Eu acho que ele mudou o jogo do São Paulo. Eu imprimiu mais velocidade pelo aquele lado esquerdo ali. Ele mais pelo meio, né? Porque ele entrou na vaga do Hernandes. Ele fez mais a função de meia, apesar de ele ser mais um ponto esquerda, né? Mas ele ficou mais ali no meio. Ele imprimiu a velocidade e mudou um pouco a cara do São Paulo nesse segundo tempo. E o pior para mim, Igor Vinícius. É impressionante, ele não consegue marcar. O Antony até ficou nervoso com ele durante o jogo, porque ele não consegue marcar, gente. Não adianta, não é má vontade com o Igor Vinícius. É o que eu falo, ele até apoia razoavelmente bem, mas ele não sabe marcar, gente. E quando você tem dois laterais que não sabem marcar e pegam dois volantes que não estão numa fase legal, fica muito complicado. É o que o Nando falou, acaba sobrecarregando, por exemplo, no caso dos volantes, o Hernanes. Então, para mim, o pior, Igor Vinícius, realmente deixou uma avenida muito grande pelo aquele lado direito. Eu, assim, vou na linha do Nando, eu não achei ninguém bem. Acho que quem foi bem não tem um nome, né? Que foi o resultado, a posição na tabela. Acho que foi o melhor da noite, né? E para mim o time inteiro foi mal, um destaque muito negativo para o Igor Vinícius também, né? Acho que não tem a menor condição nesse momento, né? A gente precisa pôr alguém ali.
O Antony pagou um pau para ele lá, deu um puxão de orelha lá, ele baixou a cabeça caladinho, né? O Antony, um garoto de 19 anos, 20 anos, aí reclamou dele. Até o Antony, que é mais ponderado, mais quietinho, achou que ele estava marcando mal, né? Eu acho que foi todo mundo mal, né? Satisfeito mesmo pelo placar, pelo G4, né? E também, falando agora já de bate-pronto as substituições do Cuca, ele tirou o Pato, que não vinha bem. Não sei dizer se é porque o meio-campo, como você falou, Fábio, não funcionou. O próprio Raniel também não estava bem. Eu acho que eles não estavam sendo municiados. O Antony não é um jogo, não tem sido, né? Não sei se subiu na cabeça, não sei se é esquema, não sei dizer por quê. O Antony é um grande jogador, mas assim, não tem feito boas partidas, é uma mesmice de puxar pelo meio e tentar o drible, mas pelo menos tenta alguma coisa, né? Eu achei o Raniel e o Pato no primeiro tempo, em que pese achar que os dois jogadores têm muito potencial, nulos novamente, né? E tanto faz ter tirado o Pato como o Raniel, na minha opinião, para pôr o Toró. O Toró novamente entrou bem. O Everton também é um jogador que acordou que não quer ser reserva. Talvez na função do Hernandes não seja o nome ideal. Provavelmente Igor Gomes ou o próprio Lucas Fernandes aí, que vão tentar mais um pouquinho aí, né? Ou o próprio Vitor Ferraz seriam opções naquela função do Hernandes um pouco melhor. E, por fim, o Igor Gomes entrou no lugar do Luan. O Luan já estava morto. Uns meninos de 19 anos, né? Eu não sei o que eles ficam fazendo, que morre com 30 minutos de segundo tempo, estão mortos, meninos de 19 anos, não entra na minha cabeça. Então, foi dessa forma que eu vi as substituições. Eu acho que elas, no geral, foram muito boas, produziram o resultado que a gente precisava. E é comemorar esse momento e esperar aí o clássico contra o Santos para a gente ter uma radiografia mais assertiva, uma vez que a gente enfrentou o Chapecoense, que é a penúltima, agora o Fluminense, que é o último. Teríamos um bom adversário que foi adiado agora no próximo domingo, que era o Atlético Paranaense, mas vamos ter o Santos aí, que vai ser a oportunidade da gente ir de força e ver efetivamente, já com o grupo fechado, e com 10, 15 dias de trabalho, efetivamente, com quem e como nós vamos brigar lá em cima, né? Acho que de positivo é isso. Alguém quer aí complementar mais alguma coisa? Pois bem, sobre a arbitragem, vou passar a bola para o Nando, né, Nando? Nando, como é que você viu o Daronco, o seu trio hoje? O VAR, como é que você enxergou o VAR, né? Os cartões aí dados, né, aos jogadores. Como é que foi a sua análise? Como é que é a sua análise nessa noite do papel da arbitragem no jogo de hoje? Por incrível que pareça, hoje eu achei que foi boa, porque geralmente o Daronco sempre quer se aparecer mais no jogo, sobrecarrega o time com cartão, intimida o jogador em campo. E hoje até que ele foi bem, porque São Paulo acho que teve 3 cartões amarelos durante o jogo. Isso. Se comparando, Hernandes, Arboleda e Everton. Se comparando com a arbitragem do Daronco, é uma média baixa, porque ele geralmente ele carrega muito mais de cartão. Ele foi bem no lance do VAR. Por incrível que pareça, o VAR funcionou para o São Paulo, porque geralmente o VAR só prejudica o São Paulo, ou não é nunca acionado contra o São Paulo, até foi surpreendentemente. Mas hoje essa arbitragem foi boa. Não é a regra que tem sido contra o São Paulo. São Paulo, o adversário foi prejudicado em vários jogos. Contra o Flamengo, a entrada que o cara deu no Pato foi criminosa, e entre outros jogos aí, mas hoje a arbitragem foi boa. Por incrível que pareça, porque foi o Daronco, né? Que todo mundo, quando viu o Scala, acho que ficou assustado de saber que ele ia apitar o jogo, mas hoje ele foi bem. Também acho. Nando, até aproveitando, sem passar a bola para o Fábio aí, mas depois queria que você comentasse, né? Foi a primeira vez, Nando, que o Ganso enfrentou o São Paulo. Você viu alguma evolução do Ganso do São Paulo com o Ganso do Fluminense?
Qual que é a opinião de vocês aí? Eu não enxergo essa evolução do Ganso faz anos. Esse me enganou bem quando veio do Santos para o São Paulo aí. Achei que ele era um cara diferenciado, mas é um cara que não tem intensidade para jogar. Qualidade técnica, eu seria um louco dizer que ele não tem. Mas intensidade para um jogo cada vez mais físico, que exige mais, eu não vejo ele fazendo isso. Talvez também tenha uma coisa com as lesões dele, não sei, mas aquele Ganso que a gente imaginava lá no começo, lá, que muitos tentam até se exaltar, falando, não, ele vai ser melhor que o Neymar. Teve gente que caiu nessa pilha e tal. E ele não se Ganso, acho que a gente não vai ver nunca mais. Vai ter uns lapsos, um jogo aqui, um jogo ali, mas aquele Ganso lá não. Eu acho, inclusive, que é ladeira abaixo. Pois não, Fábio? Questão do Ganso, ele é um jogador que ele não sente o jogo. Nunca sentiu. Ele não é um jogador de vontade, de garra, ele não sente o jogo. Você entendeu? O Ganso, o Ganso ele tem que entender que ele é o Ganso, ele não é o Neymar. Enquanto ele tiver, o que o Nando falou é perfeito. O Ganso, enquanto tiver na cabeça que ele é acima da média. Acima da média, ele é o 10, ele é o Raí, ele é o Pelé, ele vai continuar sendo esse jogador sem intensidade e chorão, né? Porque ele deu uma declaração aí depois do jogo que, pelo amor de Deus, né, gente? Que não foi nada, que não foi pênalti, um absurdo, né? Criticou o VAR, quer dizer, é um negócio ridículo, né? Ele foi mal naquela ali, né? Antes de passar para o próximo assunto, não podemos deixar de registrar um abraço aí para o Rafael, que não pôde estar conosco, né? E também está bombando no Twitter uma campanha chamada a hashtag Fica na Europa Texas. Nosso amigo Texas viajou e o São Paulo não perdeu mais. Hoje, com 2 milagres, né? Ser muito bem, ter uma arbitragem justa e validação de um gol, com pênalti e tudo mais pelo VAR e pelo Daron, Reinaldo fazendo 2 gols, goleando de 4-0, então existe um pedido muito intenso no Twitter para o Texas ficar na Europa, porque ele era o sapo que estava enterrado no Morumbi, né? Então, um grande abraço aí para o Texas, né? Para o Carlos também, que por razões pessoais saiu do grupo aí hoje para cuidar de outros assuntos aí mais, que nesse momento são mais relevantes para ele. Um abraço também do Tribuna, né? Um abraço para o Rafael. E voltando aí, Fábio, como é que você viu aí a coletiva do Cuca, o Reinaldo dando entrevista como se fosse o Cristiano Reinaldo, né, como estão falando no Twitter? Como é que foi essa parte final? Então, o Cuca basicamente comentou das dificuldades que o São Paulo teve para atacar, porque quando jogou com 2 alas, né, caso Fluminense, né, o São Paulo teve mais dificuldades de penetração ali. Depois ele arrumou aquela posição, colocar o Luan e o Toró e o Everton, né? Aí ele sacou o Pato e o Hernanes. Ele continua dando moral para o Hernanes, continua dando moral para o Pato. Ele disse que é pela dificuldade do jogo, né? Foi questionado sobre o lateral direito, ele disse que ele deixa isso na mão do Raí. Meu Deus do céu, tá até preocupado. Raí, o Pássaro, então, a gente fica até preocupado em falar, né? Porque dependendo deles aí, tá complicado, mas que tá amadurecendo o Igor Vinícius para trabalhar naquela posição de lateral ali, o próprio Valse também, o Hudson, quando necessário. Quer dizer, ele fez média ali, né? Porque o Hudson já disse que não quer jogar, quer dizer, o cara recebe do São Paulo e não quer jogar, é brincadeira, né? Enfim. Eu acredito que vem assim um lateral, não deve ser o lateral que todos nós queremos, mas o Cuca diz que a diretoria está vendo isso. Agora, falando ele comentando do Reinaldo, falando que o Reinaldo fez um baita jogo. Eu não sei onde ele viu esse baita jogo do Reinaldo. De verdade, não sei. Ele fez 2 gols, o Reinaldo, mas baita jogo ele não fez. Pelo contrário, para mim, ele foi mal. E ele diz que o Reinaldo, ele tem essas críticas que ele recebe, né? Mas que ele é importante e tal, o time, enfim.
A gente sabe que o Cuca gosta do Reinaldo. Né? Sabe que o Cuca gosta do Reinaldo, porque senão o Léo já teria, por exemplo, tido uma oportunidade, ou ele teria mudado esse esquema para jogar com três zagueiros. O Reinaldo deu uma entrevista, disse que ele passou por uns momentos difíceis, aí a torcida tava com raiva, tá? Mas ele procurou trabalhar, toda aquela conversa, né? Procurou trabalhar, agradeceu a família, enfim, que está procurando fazer o trabalho dele, enfim. O Reinaldo é um jogador que ele precisa entender o seguinte: futebol é uma coisa séria para jogar. E ele até hoje ele não foi para briga, ele não quis discutir com o adversário. Mas o Reinaldo precisa entender que ele é o Reinaldo, ele não é o Serginho. Né? E a torcida já não aguenta mais. Torcida. Mas você sabe, Fábio, talvez a gente hoje tenha aí duas pessoas que têm uma noção certa, ou três, vamos pôr aí, da onde eles podem chegar e daquilo que eles estão devendo. Eu vi aí que o Pato sabe que não está jogando bem, o Hernani sabe que não está jogando bem, e o Pablo sabe que a sequência de lesões tem atrapalhado ele. O Reinaldo, ele acha que joga mais do que joga, a nossa zaga tem uma segurança, eles têm com eles mais do que eles poderiam ter. Acho que o Antony também está se achando a última bolacha do pacote. E, na minha opinião, falta alguém chegar ali, eu não sei quem poderia ser essa pessoa, e dar essa consciência, né, para esses caras, como o Tele falava, Júlio Baiano, toma a bola e passa. Ronaldão, pega a bola e passa. Pode falar, Fábio. Mas, Rodrigão, você falou isso aí, eu queria justamente completar isso. Mas aí você vai no Twitter oficial do São Paulo. Os caras exaltando o Reinaldo. Oi? Pode falar, Nando. Os caras exaltando o Reinaldo, né? Exatamente, botando a coroa de rei. Aí vai a SPFC TV fazer gracinha com ele. Torcedor também aplaude tudo isso porque, que nem um amigo meu fala, eles só fazem isso porque torcedor dá retorno. Se não der retorno, né, corta, né? Aí o cara é um cabeça de ameba, ele acredita que é demais mesmo. Mas aí ele vai tentar um drible lá na entrada da área, igual várias vezes ele tentou hoje na defesa. Vai tentar uma jogada de efeito, um corte pelo meio, sem ter a menor condição técnica. Pode falar, Nando. Eu concordo que os jogadores de São Paulo estão se achando muito ali, meu. Os caras não têm noção do que é. Eles acham que, vencemos o tal time, é bom. Não é bom, cara. O ano de São Paulo foi terrível. Tivemos a maior vergonha da nossa história, que foi ser eliminado por um time ridículo na pré-Libertadores. Nada que os caras fizerem daqui, vencer um jogo e tal, vai apagar o ano ruim. Os caras têm que amenizar o estrago. Porque hoje, o que se espera pelo investimento do São Paulo e tudo lá, é pelo menos brigar ali pelo G4. Estar entre o G6 e brigar pelo G4. Né? Mas os caras parece que vencem 2 jogos, nossa, parece que estamos falando que ganharam uma Copa do Mundo. Não, eles foram os mesmos que foram eliminados na pré-Libertadores, que perderam a final para o rival por erros deles mesmo lá, erros bobos durante o jogo, foram eliminados pelo Bahia. Então, a conta deles estão bem no vermelho, mas tem alguns que estão se achando, né? E torcedor não pode ir nessa aí, não, não. O que eles estão fazendo é mais que obrigação deles. Mas, assim, nos vários grupos de WhatsApp existe um debate, né? Raí Pássaro tá bem ou tá mal, Cuca tá bem ou tá mal, acho isso muito natural, né? O que eu acho que todo mundo tem que estar imbuído é a gente ficar feliz com as vitórias, ficar feliz com o G4, mas saber que Raí e Pássaro, aproveitando que o Texas está na Europa, quem sabe eles não tenham um dia de Reinaldo como foi hoje e tragam aí os reforços até quarta-feira para complementar esse time.
Porque está muito fácil botar esse time no trilho. A gente precisa corrigir essas laterais. O Nando já falou isso centenas de vezes nos grupos. O Fábio, o Texas, o Carlão fala, todo mundo fala isso. Parece que eles são os únicos que não sabem. A gente precisa que o Cuca, não dá para esconder que o time não está encaixado. Não está encaixado, a gente não pode tampar os olhos, mas a gente está vencendo. O Nando colocou muito bem, a gente não vencia antes. Então é melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bem, eu penso assim. Então o Cuca tem o trabalho dele de acertar um time, porque depois dessa janela que fecha a quarta, e depois dessa parada aí, que a gente recomeça com o Santos, aí é diretão até 5 de dezembro, que é quando acaba o campeonato. Aí nós vamos ter que ter bala na agulha. Então, como São Paulino, a gente quer dias como vencer, fazer 3 pontos e para lá em cima. Mas a gente não pode tapar os olhos, e aqui ninguém tampa, o trabalho que deixa a desejar tanto do Raí quanto do Pinotti, e para que o Cuca acerte o time, para que a gente, agora nessa fase intermediária e final do campeonato, a gente consiga estabelecer um time, um padrão de jogo e enfrentar de igual para igual quem vier pela frente. O que vocês acham aí? Quem mais vocês querem contribuir, gente? Não, primeiro você. Eu concordo com o que você falou. O trabalho do Raí e do Pássaro é péssimo. Não dá para apagar isso aí, tampar o sol com a peneira. É ruim o trabalho deles, tem muita deficiência no elenco. O Cuca até agora não rendeu. Como os jogadores não rendeu, mas, o Cuca tá lá, cara. Ele vai ter que dar um jeito. Ele tem que saber por que o Hernandes não tá rendendo. É o esquema de jogo? O que eu posso fazer? Ele tem que procurar melhorar, cara. Ele vai ter que achar soluções no elenco. Os 2 laterais tá ruim? Muda o esquema. Vai chegar um lateral? Não vai. Então, ele tem que achar. Porque, querendo ou não, ele chegou em abril. Nós já estamos no final de julho. Ele tem que achar um time. Não dá para ele levar até dezembro nessa toada aí. Mas pelo menos estamos vencendo, que eu falei. Porque antigamente nós não jogava bem, mas também não vencia. Agora pelo menos nós já começamos a vencer, já é alguma coisa. Natural, se continuar com as vitórias, vai começar o time a melhorar também, né? Isso se o Cuca começar a entender o que ele tem que melhorar, o que ele tem que corrigir. Porque nesse jogo, eu saio, faço um gol, eu recuo para tentar matar o jogo, e isso não me agrada. O Cuca, ele concordo plenamente com o Nando. O Cuca não acertou ainda. Ele está extremamente cauteloso demais. Até acredito que porque ele não confia principalmente no Igor Vinícius. Ele usa o Igor Vinícius porque não tem opção. Mas ele não confia. Então ele fica com medo de se expor. Isso é o que eu percebi. Por isso que ele recua demais. Ele dá a bola. O São Paulo dá a bola demais para o adversário. O São Paulo não tem esse perfil de jogar. O perfil do São Paulo é mais ofensivo, né? E o Cuca precisa entender o seguinte de uma vez por todas. O Pato não está bem? Não está bem. O Pato não é sombra daquele jogador que ele pode ser. Só que uma coisa, de novo, o Cuca está posicionando o Pato errado. O Pato não é jogador para voltar para marcar, ele nunca foi. Ele não é um jogador para jogar mais para dentro. O Pato é ponta esquerda, ele tem que jogar O Pato ele tem que fazer a função que o Everton fez no jogo contra a Chapecoense, pelo lado esquerdo atacando. Ali a função do Pato, é ali onde ele rende. Eu acho que o Pato poderia render até mais do que ali, pelo jogador que ele é, pela qualidade que ele tem. Mas não adianta. O Pato não é um jogador de disputa de bola. Nunca foi. Não adianta querer o Cuca que o Pato seja um jogador para disputar a bola, para dividir com o zagueiro. Ele não é esse jogador. Então, se o Cuca não começar a posicionar o Pato na posição que é a dele, que é de ponta esquerda, o Pato vai dar essas osciladas. Não tem jeito, né? Então, eu acho que o Pato poderia ser um jogador mais útil ao São Paulo. Pato, jogador, ele poderia se esforçar mais para
marcar, para ir disputar uma bola, mas não é o perfil dele. Nunca foi. Nunca foi. Né? Então, exatamente, é só para finalizar. O Cuca está errando nisso daí. E tá mal posicionando o jogador em campo. Eu já tenho um tempo eu venho fazendo severas críticas ao trabalho do Cuca, mas eu achei que o momento de mexer era na janela, mas hoje eu enxergo, como todo São Paulino, que a gente tem que torcer para dar certo. Porque se não der certo, Nando e Fábio, nós vamos chegar ali em setembro, se o negócio despencar, nós vamos chegar em setembro, vai demitir o Cuca, o Pássaro e o Raí talvez não escolha um nome à altura para 2020, e a gente provavelmente vai já perder, já em 2019 ainda, o primeiro semestre de 2020. Então, assim, o torcedor São Paulino, a gente tem que, às vezes principalmente eu fico muito irado no grupo, que eu acho ruim quando a gente não ganha, acho ruim quando a gente não tem um time taticamente montado e equilibrado, que a gente quer que dá certo, porque se der errado, é ruim para São Paulo. É mais um ano perdido, né? É mais um ano perdido, porque a chance que a gente tinha era na janela, que o trabalho vinha meio capenga. Já que não mudou, agora eu tenho que torcer para dar certo. E não posso passar pano e falar que não jogou bem, mas eu tenho que torcer para dar certo. Se der errado, o Raí e o Cuca são capazes de trazer o Raí e o Passo são capazes de trazer o Ricardo Gomes. Eu não duvido. Eu também não. Eu também não duvido nada. Então, como torcedor, eu quero que tudo se acerte, né? A gente tem que criticar, mas eu quero que tudo se acerte. Vocês querem completar mais alguma coisa, gente? Eu só queria falar sobre o Pato um pouquinho. Eu concordo com o Fábio que ele falou que o Cuca está posicionando ele mal, mas o Pato ele tem que entrar mais ligado no jogo, meu. E isso aí é dever dele. Ele não é jogador de marcação, não é, mas ele tem que entrar um pouquinho mais ligado, mais atento. Ele tem entrado muito disperso nos jogos. Isso aí também complica ele. Com o Osório, meu, ele entrava mais ligado nos jogos. Até que ajudava lá, dava os miguezinhos dele marcando ali do lado e tal. Nunca foi um exímio no marcador e nunca vai ser, que nem a característica dele, mas ele entrava mais. Eu não sei, mas é que nem eu falo, é um ajuste fino. Tem que fazer o Cuca tem que abrir mão de alguma coisa, ele também abrir mão de alguma coisa para render para o São Paulo, né? Porque ele pode dar mais para o São Paulo, mas ele pode entrar um pouco mais ligado no jogo. Eu acho assim, o Pato é um jogador diferenciado, né? Em relação ao Toró, ele é muito superior. Que o Cuca está escalando errado, também acho que está escalando errado. Mas se você colocar qualquer outro atleta de um potencial até menor, você vai ouvir o nome ao longo da partida mais vezes do que você ouve o nome do Pato. Né? Nós podemos falar que a bola não está chegando, nós podemos estar falando que ele está escalado errado, nós podemos falar que ele está voltando para marcar, mas, poxa, se um jogador comum pega 10 vezes na bola, ele pega uma. Então, assim, ele tem que estar mais ativo. Às vezes ele me lembra o Sérgio Mota, né, que foi um meia que jogou no São Paulo. Então, assim, é um grande jogador que tem ainda, nutrido pela torcida do São Paulo, um carinho muito especial. Mas se ele continuar nessa vibe, e ele e o Cuca não se ajustar, o Cuca fazer igual o Nando falou, o Cuca faz a parte dele, o Pato faz a parte dele, o Fábio também falou isso, e a gente consegue melhorar, o Pato daqui 8 meses ele tem desgraça no São Paulo. Na verdade, eu percebo que o Cuca nunca engoliu muito a contratação do Pato no São Paulo. Tá? Não é um estilo de jogador que ele gosta muito de trabalhar. Ele tá aceitando o Pato, porque o Pato foi um investimento que o São Paulo fez. Eu acho que foi até um bom investimento. Mas é o que o Nando falou, o Pato ele precisa se ajudar também. Ele precisa entrar em campo, ele precisa entrar mais ligado. Eu tenho a impressão que o Pato está chateado com o Cuca. É uma possibilidade, né? Eu concordo com você, assim, ele nunca quis, é fato. Né? Ele nunca quis, às vezes o atleta até entra sabendo que o treinador não gosta, o cara já entra em desgraça,
Mas eu acho que aí cabe a diretoria de futebol, a gerência de futebol, conversar com as partes aí, né? Porque o clube está perdendo. Isso é gestão de vestiário, Mas, né? mas a gente Que não... está acima do técnico, não é a gestão de vestiário técnico jogador. Eu enxergo que é uma gestão de vestiário, gerência de futebol, né? Nem diretoria, né? No caso aí é o Mancini, treinador e elenco. Precisa identificar e corrigir. A hora é agora, né? Exato. Mas esse é o problema, né, Rodrigão? O diretor de futebol de São Paulo, o cara não age, né? Sabe? O cara não age. O cara, quando age, é para criar polêmica. Como ele fez naquele caso que ele desautorizou o Cuca quando o Cuca chamou meio que publicamente a atenção dos atletas, de alguns atletas, faz o seu raio lá e desautoriza ele. Sabe? Faz isso aí, as portas fechadas. Eu não sei se vocês acompanharam hoje o duelo mais cedo do Palmeiras e Vasco. Eu fiquei observando o lado do campo, estava o Filipão xingando o juiz e do outro lado o Luxemburgo xingando o juiz. Hoje o Fernando Diniz xingando o juiz. O Cuca, a gente sabe que ele não é um cara desse jeito de não xingar o juiz. Eu não sei por quê. Quem trabalha no São Paulo não pode brigar com a arbitragem. O que o Ganso falou hoje quando o jogo acabou, a gente não vê jogador de São Paulo falar. Tudo bem que ele falou merda, mas ele falou. A gente não vê. Nosso time é muito calado. É omisso, na verdade, né? É omisso. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Agradecer ao Fábio, ao Nando, que muito nos ajudou nessa noite também, né? E essa semana vamos ali clicar e resolver o problema lá do perfil público, né? Para a gente realizar o sorteio. Durante a semana a gente vai definir aí como é que a gente vai fazer o programa, uma vez que não tem jogo, né? Como é que nós vamos construir a nossa agenda e a gente comunica no Twitter oficial, né? No mais, é desejar aí um excelente domingo a todos. Vamos aí saborear esse momento que ele é especial para nós. A gente pode mais, eu acredito que a gente pode mais, mas a gente já começa a ganhar como a gente não ganhava antes. A gente parava em empate, eu estava na derrota. A gente começou a vencer. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse final de semana e comemorar bastante, e vai dar saudade esses 10, 15 dias sem jogo. Boa noite a todos, muito obrigado aí, e fiquem com Deus. Um abraço, galera. Abraço, pessoal.